Senhor porque todas as coisas te obedecem. E tudo, Deus, está no poder das tuas mãos. Não há nada que possa escapar do controle do Senhor. Por isso entregamos a Ti, Deus, as nossas vidas, os nossos corações. E rogamos misericórdia do céu. Que o Senhor Deus, por bondade, nos abra o coração e o entendimento. Oh, e que o Senhor possa fazer mudança em nós, Senhor, para a glória do Teu nome. Te damos louvores e adoração e agradecemos a Tua bondade, Senhor, em o nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, vamos já ler a Bíblia. Mas eu estava talvez hoje, não sei. Eu estava meditando na palavra do Senhor, pensando na palavra também. E de repente me ocorreu uma palavra. Renúncia. Renúncia. Eu comecei a pensar na questão da renúncia. E de repente eu não encontrei nada. Mas nada mesmo onde a renúncia não comande, onde ela não esteja em primeiro lugar. De modo que, eu diria assim, nessa viagem espiritual, mental, nós fomos até o momento ali, quando Deus tomou uma decisão lá nos arcanos celestes, e Ele, nessa decisão, pois Ele não tem que consultar a ninguém, Ele decidiu fazer o homem. Ele disse, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Como foi que houve renúncia nisso aí, irmãos? Mas sabe que foi um momento de uma renúncia, eu diria assim, uma renúncia muito grande e antecipada. Eu gosto muito de ver como Deus trabalha por antecipação, né? Ele é o Deus da provisão antecipada, e etc. E tanta coisa passou pelo meu coração hoje. Aí. Então eu vi nesse ato, nesse momento da criação do homem, eu vi renúncia. E não só nisso, mas em todas as coisas nas quais eu pude pensar, eu vi renúncia. Renúncia é uma palavra com a qual nós estamos até praticamente acostumados, não é? Podemos citar, Jesus disse e tal, quer dizer, nós temos uma teoria muito grande e até forte sobre a renúncia. Mas como nós também sabemos, todo o problema é sair da teoria, passar para a prática. Talvez eu não esteja interessado em saber como foi que, eu diria assim, eu pude ver renúncia na hora da criação do homem. Como os irmãos já ouviram, né, eu tenho até um escrito bom sobre isso aqui, a imagem e a semelhança de Deus. Quando Deus decidiu criar o homem, não era questão do homem em si, não, de jeito nenhum. Deus estava ali para criar uma figura com a qual um dia Ele teria que apresentar-se aos homens, ao mundo. Quer dizer, nesse momento, já estava acontecendo uma renúncia. Bom, ela era muito futurista. Eu crio o homem conforme a minha imagem e semelhança, porque um dia eu vou ser igual a eles. Um dia eu vou me fazer carne, um dia eu vou estar lá no mundo, eu vou me tornar conhecido deles. Eu diria assim, Deus renunciando. E a partir daí, todas as coisas, elas envolvem renúncia. Como nós sabemos, eu até pensei, mas não dava mais tempo pensar muito nisso aqui. A igreja, meus irmãos, tem os pilares sobre os quais ela está edificada. E nós não vamos abordá-los hoje à noite, porque não vai dar tempo. Mas eu queria triscar em 2 pilares. Um deles é a ressurreição.
Esse é um dos pilares sobre os quais está a igreja, a ressurreição. Por quê? Porque a ressurreição é a garantia de Deus para o homem, que ainda que tenha que dar a sua vida por ele, ainda que morra, tem de Deus uma garantia: eu o ressuscitarei no último dia. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 6. Então a ressurreição é um dos pilares. Mas não haverá ressurreição, esse pilar, ele tornar-se-á, eu diria assim, bastante fraco, se nós não estivermos, ou se não estivermos, melhor dizer assim, no principal pilar da vida cristã. E o principal pilar da vida cristã chama-se renúncia. Esse é o maior pilar da vida cristã. Porque se não houver renúncia, quando alguém toma uma decisão de entregar a vida a Jesus, o que é que ele está fazendo, irmãos? Está renunciando ao mundo. Tudo bem, mas eu diria que essa é a renúncia inicial. Esse é o start, é o princípio, é a partida. Porque a partir daí, ele renuncia ao mundo, mas a renúncia vai exigir dele mais renúncia. Lá no livro quer dizer, não é Joel nem Jó, não. No livro de Jó, naquela argumentação que o diabo fez para Deus, depois que o Jó perdeu tudo, o diabo chegou e disse: mas também, né? Vida por vida, e tudo quanto o homem tem, pele. Tudo quanto o homem tem, dará pela vida. Mas tira lá, vai lá, mexe na vida dele para te dizer uma coisa. Tudo quanto o homem tem, pele por pele, ele dará pela vida. Mas a renúncia inicial, ela exige mais renúncia. E quando chega nessa hora, que eu chamaria de decisiva, isto é, quando eu terei que renunciar à minha vida, aí então a coisa fica complicada. Renunciar um bocado de coisa, mas a vida está difícil, renunciar à vida. Então, irmãos, a renúncia inicial, ela pede, ela exige mais renúncia. Como nós ouvimos, né, no culto do dia 31, Deus mostrou de uma maneira muito clara, embora não tenhamos falado, mas Deus, pelo menos com o meu coração, e falou, Deus mostrou para nós uma coisa muito clara, que esse ano seria o ano das mudanças, que Ele ia fazer mudanças. E sabe, meus irmãos, se não houver renúncia, Deus não vai fazer mudança. Por quê? Porque as mudanças que Deus vai fazer, elas vão começar exatamente aí. Renúncia. Renúncia. E nós sabemos como é difícil, não é? Renunciar. Não é uma coisa fácil. Renunciar é uma coisa difícil. Nós até achamos assim, mas não é fácil, não, irmãos, renunciar. De modo que a renúncia como um dos pilares da vida cristã, eu diria até um dos pilares da igreja, é muito, meus irmãos, muito séria, grave, inclusive. E, como nós estamos em casa hoje à noite, eu quero dizer, meus irmãos, que todas as nossas fraquezas, todas as nossas falhas, as minhas e as suas, elas estão aí, porque elas não foram tratadas. Com que remédio? A renúncia. Elas não foram tratadas com a renúncia. O que isso quer dizer? Eu queria assim fazer uma comparação. Quando eu era criança, né, eu já fui criança, tá, irmãos?
Quando eu era criança e tinha que tomar mamona, mamona é um negócio gostoso, né? Mamona. E depois aquele tal de emulsão de Scott. Que coisa horrorosa. Ainda misturava a emulsão de Scott com outro remédio e ficava pior. Mas quando tinha que tomar aquele melagrião, oh maravilha, uma farinha aqui. Aquele melagrião, quando mandam eu tomar lá em casa, olha, tá não sei o quê, toma aí por causa da gripe, da garganta. Eu não uso colher, eu boto o vidro lá e me dá vontade de um pouco de farinha. Mas mamona, emulsão de Scott, é horrível. Está entendendo, meu irmão? Os irmãos estão entendendo onde é que eu quero chegar? É que nós, é só meu alegrião agora. Mas, irmãos, quando a renúncia caminhar para a mamona ou a emulsão de Scott, aí a coisa aí pega. Então, eu vou dizer assim, todas as mazelas da igreja, generalizando aí, né, todos os desmandos, as fraquezas, as falhas, inclusive aquela compensação que é apresentada, porque eu estou falhando, eu quero fazer alguma coisa para compensar, tudo isso aí. Eu não vou ter medo nenhum de lhe dizer, tudo isso é por falta de renúncia do povo de Deus. Falta de renúncia. De algum modo a gente até tem medo. Pensou Deus chegar e dizer, hoje à noite chegar com você lá e dizer o seguinte, largue tudo e venha me seguir. Hã? Não, meu irmão, acho que eu não vi direito, isso deve ser a minha cabeça. Eu acho isso não pode ter sido Deus, isso é a minha cabeça. Nós descartamos Deus e nós, digamos, encimamos a nossa mente. Não deve ter sido eu que pensei. Não, Deus não. Nas mudanças que Deus vai fazer, irmãos, Deus vai nos pedir muitas coisas. Vai. Você pode se preparando. Se você quiser ir para frente com Jesus, se quiser participar do que Ele vai fazer, eu digo, Senhor, olha, eu quero participar. Eu não quero ficar do lado de fora. Seja o que for. Eu quero ficar dentro, participar. E nas mudanças que Deus vai fazer, Ele vai pedir, meus irmãos, um bocado de coisas que nós nem sequer imaginamos. A gente vai um pouco mais longe, depois vem mais para perto, né? O David Livingstone, ele casou-se, foi para a África como missionário e a sua esposa foi ferrada pela mosca azul, aquela mosca tizé-tizé, e quando aquela mosca ferra, a pessoa cai num sono profundo e não acorda mais. E ela foi ferrada pela mosca tizé-tizé, chamada mosca azul, e ela morreu. Novo, casado, pouco, foi para a África, lá, pronto, a mulher morreu. E ele passou 20 anos lá na África. O nosso irmão, que outro dia foi para a Glória, ele está sentado cantando lá hoje à noite, né? Que alguns irmãos aqui conheceram muito, Frederico O. Eu fui longe, mas agora venho para perto. Frederico O, ele, para começar, ele era a ponta esquerda da seleção irlandesa. Depois ele montou um negócio razoavelmente grande. Mas um dia Deus falou com ele e disse, ó, seleção da Irlanda, negócio, tudo vai embora para lá. Largou tudo, casou-se, ia para o Acre. E no meio da viagem, a esposa dele morreu a bordo de um navio. E o primeiro porto onde o navio ancorou, era logo ali perto,
tinha que deixar o cadáver lá. Então, o navio ancorou e desceram o corpo da sua esposa e ele desceu também. E aí ele pensou, bom, já que a minha esposa vai ficar enterrada aqui, aqui eu vou ficar. Ele renunciou a alguma coisa, irmãos? Ele renunciou a alguma coisa? Renunciou e renunciou muito. E ele ficou lá. 1 ano, 2, 3, 20. Lá. Renúncia. Renunciar. A gente não faz quase nada porque a gente tem dificuldade para renunciar. Então, nós vamos ler a Bíblia, é só para começar. Abra a Bíblia comigo no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 19. 19 de São Mateus. Enquanto nós estamos abrindo a Bíblia, eu imaginei que seria muito interessante falar de 2 tipos de renúncia. 2 tipos de renúncia. E eu vou tomar, por exemplo, aí, só um homem da Bíblia. Eu não posso tomar todos, mas tomar um homem aí da Bíblia. Aquele homem chamava-se Elias. O Elias praticou 2 tipos de renúncia, ou os 2 tipos de renúncia. A primeira foi quando ele largou tudo e foi seguir ao Senhor. O Eliseu era o segundo homem. O Eliseu, ele estava trabalhando, né, com 12 juntas de boi. E quando o Elias passou, jogou a capa e ele pensou, vou seguir, largou tudo. E sabe, ele pegou, matou logo os bois e queimou o carro e tal. Sabe o que ele fez? Ele cortou a ponte de volta na renúncia. Bom, ele queimou o carro e matou os bois. Você ainda que pensa, voltar não tem mais nada, eu já queimei tudo lá, não tem mais nada. Ele renunciou. Pois bem, então o Elias, ele renunciou tudo para seguir ao Senhor como profeta. Depois, quando aconteceu assim uma dificuldade muito grande na vida do Elias, ele renunciou ao ministério dele. Então temos 2 tipos de renúncia. Aquela que a gente renuncia para trabalhar mais para Deus e aquela que a gente renuncia para trabalhar menos para Deus. Deu para entender, né? Renunciar para trabalhar mais para Deus e renunciar para trabalhar menos para Deus. Aliás, é melhor dizer para não fazer nada para Deus. Mesmo renunciar ao que eu não tenho é muito fácil. Muito fácil. O problema é renunciar ao que eu tenho. Evangelho de Mateus 19. Aqui nós vamos no verso 23. Jesus diz assim, 19, 23. Disse então Jesus a mim e a você, a menos que você não seja discípulo de Jesus, mas se você é discípulo de Jesus, é com e para você que ele está falando. E disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Difícil, né? E nós vamos saber por quê. E outra vez eu digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Vamos, não desmarque não, mas vamos aqui. Escuta, por que é difícil um rico entrar no reino de Deus? Irmão? Porque ele não vai querer renunciar à riqueza dele. Claro. Ele não vai querer renunciar à riqueza dele, então não vai poder entrar. Não é que ser rico seja pecado, não, irmão. Não, de jeito nenhum. O dinheiro, meus irmãos, é uma bênção. Agora, o pecado está ali. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ter dinheiro não é pecado. O problema é ter dinheiro e saber como usá-lo. Não colocar o dinheiro antes do reino de Deus, colocar Deus atrás do dinheiro na frente. Afinal de contas, nós somos brasileiros, não tio Patinhas, que é o símbolo do... Então, é difícil o rico entrar.
eu sei que não tem nenhum irmão aqui, hoje à noite, eu diria assim, do ponto de vista material, nenhum irmão rico. Não tem. Talvez os mais ricos seja eu, não tenho nem conta no banco. Tem povo, não tem nada. Não tem nem conta no banco da praça. Talvez. Mas sabe, irmãos, mas ainda assim, mesmo não tendo nada, nós temos uma riqueza que não queremos renunciar. Qual é? Eu não vou dar um nome só, vou dizer as coisas que nos prendem. Eu não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho posição, eu não tenho coisa nenhuma, mas eu estou preso. Alguma coisa me prende. Aí o que é que está me prendendo? É não querer largar aquilo que eu prefiro para a minha vida. Isso é uma riqueza. Também. De modo que é difícil entrar no reino dos céus. Muito difícil. Mas vamos seguir nossa leitura. Nós estamos ancorados em que versículo, irmãos? Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, eu e você, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: pois espera aí, quem poderá, pois, salvar-se? Você entende por que os discípulos perguntaram isso? Escuta, desse jeito, quem que pode salvar? Partamos de um princípio aqui. O Pedro era muito rico, mas ele veio renunciar da riqueza dele. Não pense que o Pedro era um pobretão, que não era, não. Ele era dono da indústria pesqueira, junto com seu pai e seus irmãos. Todo o peixe apanhado no mar era defumado, era vendido no Império Romano, empalhado, vendido no Império Romano. Mas ele havia renunciado tudo. E agora, se ele tinha renunciado tudo e os demais também, ninguém tinha nada, não tinha nenhum rico entre eles, como é que ele pensou? Escuta, mas como é que pode? Desse jeito, quem é que vai se salvar? Certamente não era riqueza. Não era, não. Quem é que vai poder se salvar? Aí, meus irmãos, Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Quando eu estava pensando nessa palavra, então de repente me ocorreu uma coisa: olha, quem sabe não dá para me renunciar, isso aqui não dá, não posso renunciar, mas a Deus é possível. Se for a Ele, se de fato tiver o interesse, desejar e for ao Senhor, então Ele, Deus pode, mas Ele não muda se eu não quiser deixar Ele mudar, se não for a Ele, se não buscar para que Ele mude. Por outro lado, nós já entendemos uma coisa, e esse é um fato no qual eu tenho me agarrado todo dia: ninguém pode mudar ninguém. Não adianta, eu não posso mudar nem o irmão. E o irmão também não pode mudar só. Mas se buscar Deus, Deus pode, porque a Ele tudo é possível. Então é Deus que vai mudar, mas para que Ele mude é necessário. E nós veremos isso aqui, até na própria palavra sobre esse moço que foi com Jesus. Era o moço rico, né? Aquele moço rico aí e tal. Quando Jesus falou tudo: olha, tá tudo bem, tu quer me seguir? Então, faz o seguinte: vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e vem e segue-me, terás o quê, irmãos? O reino, isso é um tesouro no reino, isso terás no céu. Aí ele disse: já vou lá, foi? Não, aí ele, olha, Jesus disse que, a Bíblia diz que ele saiu triste. Saiu triste. A maior riqueza que ele podia obter, alcançar, era a vida eterna, a salvação. Mas ele ficou triste. Não dá. É por isso que o rico não entra, não é porque está confiado na riqueza, não é em Deus.
Vamos seguir nossa leitura, irmãos, porque nós vamos aqui até ali adiante. Bom, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo. Senhor, olha, agora eu quero saber uma coisa. Nós renunciamos tudo. E você vai querer entender comigo que o Pedro não podia inventar uma mentira para Jesus. Ele não está inventando uma mentira. Senhor, olha, e nós deixamos tudo. O que era que o Pedro possuía, meus irmãos? Agora, quando ele entregou-se a Jesus para segui-lo, o que é que ele possuía? A Bíblia diz que ele deixou logo o barco e os trabalhadores, deixou tudo para lá. E agora ele foi seguir a Jesus. Jesus morava numa casa boa, tinha cômodo lá, quarto, cama, colchão de mola, travesseiro de pena de ganso. Não. Quando o homem disse: Senhor, eu vou te seguir, disse: olha, um momentinho, tá tudo bem, mas olha, a raposa tem o lugar dela ali, tá tudo bem, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Se tu quiser me seguir assim, então tá tudo bem. Pode vir. Senhor, e nós? Senhor, e nós? Que deixamos tudo. Nós não deixamos não, é deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E agora, Senhor, olha, nós largamos tudo aí e tal, e agora não quero. Escuta, o que nós vamos receber? Um momentito. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Você quer mais riqueza ou não? Eu imagino, essa é uma palavra para mim assim, muito forte, contundente. Já pensou? Os discípulos vão estar sentados em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Aqueles que começaram, tinham um culto endereçado a Deus, que Deus deu para eles a fórmula do culto, a liturgia toda, como deveria ser eles. Agora, esses aqui que vieram em segundo lugar, por isso os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros, eles vão assentar no trono para julgar as tribos de Israel. Puxa, mas que coisa! Só porque nós deixamos tudo. Largamos tudo e agora vamos fazer assim. E todo aquele, que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, um momentinho, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Aqui nós vamos entrar com uma questão muito interessante do ponto de vista que nós estamos abordando. Eu diria assim que é a questão quantitativa da renúncia. Se nós vamos receber 100% do que renunciamos, então eu preciso saber de uma coisa: se eu renunciei pouco, vou receber pouco. Mas não era só receber 100 vezes mais, não. O que era mais? A vida eterna. A vida eterna. Por onde já dá para entender, sem renúncia, não há vida eterna não, viu, irmãos? Sem renúncia, não há vida eterna não. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Eu conheci um moço, ele chamava-se, acho que ainda chama, não sei, chamava-se João Bentes. Ele trabalhava na Santa Casa de Misericórdia, uma família muito tradicional, católica,
E naquele tempo as freiras eram quem dirigiam os hospitais. E um dia, esse João Bentes aceitou Jesus. Tomou uma decisão, teve um encontro com Jesus, aceitou Jesus. E de repente se soube da decisão dele. O papai e a mãe pegaram a maleta do João, colocaram lá na rua. Você pode sumir daqui. Não é mais nosso filho. Pode ir embora, não queremos aqui. E lá, o hospital soube, então, dá licença. Pode ir embora também. Então perdeu o papai e a mamãe, perdeu o emprego, perdeu tudo. E terminou morrendo lá na matriz, sentado num banco. Passou muita fome, não tinha o que beber, não tinha onde tomar banho, morreu lá. Não! Um missionário americano o amparou, o levou para casa. E depois, ele viajou para São Paulo. E ele tornou-se, lá em São Paulo, funcionário daquela editora cristã. Ele era, não sei se ainda é, tradutor oficial daquela editora. Todos os livros em inglês ele traduzia para português para ser publicado no Brasil. Quanto ele perdeu, irmãos? Se ele tivesse permanecido lá, não tinha recebido nada. Ele ganhou muito mais. Sabe por quê? Porque ele ganhou uma família nova, encontrou o pai, encontrou mãe, irmãos, irmãs, encontrou uma família grande, maior do que a dele, e tudo. Não quer dizer que tenha sido bom, não, mas ele ganhou uma família maior e uma condição que ele não teria alcançado aqui. Renúncia, né, irmãos? Renúncia. Renunciar. Então, vamos agora ler a palavra lá adiante. Vamos ao Evangelho de Mateus ainda. Vamos ler aqui no capítulo 8 do Evangelho segundo São Mateus. Mas acho que é bom que se diga uma coisa, irmãos. Jesus, quando falou tais palavras que nós acabamos de ler, ele não estava dizendo que eu tenho que largar o meu pai, não quero mais saber do Senhor e a mamãe. Não é isso que ele está dizendo. Não é isso não. Que ele não deixar pai, mãe e tal, não é, ele não está dizendo que você tem que abandonar a sua família, não tem mais nem que dar as horas para ele, não é isso não. O que ele quer dizer é que você não pode colocar o seu pai antes de Deus, nem a sua mãe antes de Deus, não pode colocar a sua irmã, seu irmão, a sua mulher, o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, não pode colocar nada. Deus em primeiro lugar, o resto tudo em segundo lugar. Ora, Deus em primeiro lugar, o resto é o resto. Está em segundo lugar. Não é, bom, não vou mais falar com meu pai, não é nada disso, irmãos. Não é nada disso. Olha, você não vai, se você se meter aí com esse negócio de crente, eu lhe expulso daqui. Eu tenho que tomar uma decisão. Então você é de Jesus mesmo, não tem problema. O que isso quer dizer? Que ele deixou o pai, no sentido de que não obedeceu para continuar perdendo. Deixou o pai, agora está seguindo a Jesus. É assim que funciona. Porque alguns têm pensado diferente. Não sabe que o engano na palavra é um negócio terrível, né? É terrível. Um homem estava preso, ele estava numa penitenciária, estava preso, e ele aceitou Jesus, converteu, e sem muita instrução, ele leu lá que aquele, assim, ele disse, é melhor entrar na vida sem um olho, sem os olhos, do que com 2 olhos para a perdição. E todos os dias que ele podia, ele estava só da casca nos olhos. E de fato ficou cego. Porque ele pensou. Ele não podia entender isso, ligou para ele. Né? Mateus 8. Verso 18. E Jesus... Mateus 8, 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda da além. E, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Puxa,
Que maravilha, esse cara está mesmo disposto a renunciar a tudo. Olha, aonde quer que fores, eu irei, não tem problema nenhum. Se eu subir o monte, eu subo, se descer o monte, eu desço. Se eu mergulhar lá sei lá, no Jordão, eu mergulho. Não tem problema nenhum. Tá bom. Isso é ótimo, mas um momentinho, moço. E Jesus disse: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Puxa, mas rapaz, o pai do cara morreu, ele tem que ir lá. Permite, Senhor, que primeiramente eu vá sepultar o meu pai. Irmãos, que palavra é interessante aí nesse versículo? Podem ler, por favor? Não estou ouvindo nada. O silêncio é bom, está escrito aí, né? Não. O último verso que eu li. Senhor, não foi o que eu li? Eu vá sepultar meu pai. Que palavra, irmãos, vem aí que é tão interessante, tão importante. É a palavra permitir, permite-me. Quer dizer, se o Senhor não deixar, eu não vou. Interessante, né? Ora, isso, uma pessoa tinha acabado de ter um encontro com Jesus. Já está dizendo: Senhor, se tu permitires, eu vou. Permite-me primeiro, Senhor, olha, permite primeiro que eu vou sepultar meu pai. Sabe, irmãos, ele estava pedindo permissão, mas tinha um detalhe. Ele estava colocando o sepultamento do pai em primeiro lugar, antes de Jesus. E aí Jesus disse para ele o quê, irmãos? Jesus, porém, disse-lhe: segue-me. E deixou os mortos sepultar os seus mortos. Senhora, siga-me, deixa para lá. Quem iria entender isso, irmãos? Quem iria entender? O pai do comando morreu, ele resolveu seguir a Jesus, deixou para lá. Olha, não foi nem lá nas horas. Esse é um filho desnaturado, desalmado. Já pensou? E o pai morreu. Eu já experimentei isso, irmão. Não foi nem quando meu pai morreu. Aliás, meu pai não morreu, né? Não foi. Morreu um tio meu. Eu estava trabalhando aqui. E eles ficaram lá esperando para mim fazer o funeral. Mas o problema é que eu nem sabia que eu deveria fazer o funeral. Eu fiquei aqui. E quando eu assim lá para depois do almoço, para mandar 2 horas, chegando lá os meus parentes chegaram aqui: escuta, rapaz, está todo mundo lá te esperando para fazer o funeral e tal. Ei, meu rapaz, olha, não vai dar para mim não. Não vai dar. Os irmãos já sabem que eu fui muito elogiado, né? Isso aqui é gente boa, quero morando longe daqui. Então, eu fui muito elogiado por causa disso. Então, meus irmãos, a renúncia tem as suas exigências. Renunciar o que eu não tenho é muito fácil. Renunciar o que é fácil, renunciar. O problema, irmãos, é aquilo em que eu estou agarrado, aquilo no que eu me cinjo. Esse aqui é o problema. Evangelho de Mateus 16. Vamos lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Mateus 16, verso 24. Então disse Jesus, Mateus 16, 24. Então disse Jesus
aos seus discípulos. Foi uma conversa que ele teve com os discípulos, né? Ele disse, olha, se alguém quiser vir após mim, você, os outros, se alguém, seja lá quem for, se alguém quiser vir após mim, primeira coisa que ele disse, qual é, irmãos? Ele não disse seguir, não, é renunciar, renuncie-se a si mesmo. Se alguém quiser após mim, primeiro ato é renunciar. Não tem outra saída, não. Primeira coisa é renunciar. Se alguém quiser após mim, renuncie-se a si mesmo. Opa, mas o problema é que não é só isso, tem mais. Além de renunciar, tem uma segunda exigência. Tome cada dia, ou tome sobre si a cruz. E agora sim, siga-me. Primeiro ato é esse. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Bom, eu não vou carregar cruz nenhuma se eu não renunciei. Mas se eu renunciei, então, me parece que implicitamente terei que carregar a cruz, porque eu renunciei. Primeiro ato é esse, meus irmãos. Ele disse, olha, se alguém quiser. Eles estão mostrando que não há obrigatoriedade, não há nada forçado. Se quiser, olha, se quiser, tudo bem. Agora, quem entende que deve seguir a Jesus, esse alguém que quer, também descobre uma coisa, que mesmo que ele largue tudo aí, ele terá 100 vezes mais, e ainda terá a vida eterna. Mas eu não vou seguir, renunciar a tudo, porque eu quero 100 vezes mais, porque senão essa renúncia já é fajuta. Não, não é assim. Então, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Depois, tome a minha cruz. Não é que ele disse? Tome, como é? Deixa. Peraí. Tome sobre si, não, é a sua cruz. Me siga-me. Irmãos, deixa eu fazer uma rápida comparação, analogiazinha rapidinha aqui. Você sabe quantos quilos pesava a cruz de pau, de madeira que Jesus levou? Pois bem, era mais ou menos avaliada em 70 quilos. 70 quilos. Botar no meu ombro, eu caía morto. Pronto, eu nem ia ser crucificado, porque eu morria logo. 70 quilos. Agora, escute aqui uma coisa interessante. Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, eu perdoarei? Até 7? Então a cruz deve pesar quanto? 7 vezes 7, 49. A cruz agora passou a pesar 490 quilos. Pesada, né? Raimundo não aguenta nem uma cruz de 50. Irmãos, sabe por quê, queridos? Porque, olha, eu pensou, mas rapaz, todo dia esse cara vem aqui pedir perdão, todo dia vem pedir perdão. Tá bom. Perdoar é renúncia, meu irmão. Perdoar é renúncia. O cara chegou, me falou mal, fez tal, se levantou contra mim, fez o que eu não devia e tal, e eu sofri tudo aquilo ali, ainda vou ter que perdoar. Isso é renúncia. O que eu renuncio? Os meus direitos que não são meus, mas os meus direitos. Não, mas esse momento, mas isso é o meu direito. Não. Na renúncia, você não tem nenhum direito. É pesado a coisa, irmão. 490, mas Jesus, se fosse 70, até que dava para o Luciano carregar, que ele é forte. Mas 490 quilos, Jesus.
Parada, né? Bom, vamos seguir com a nossa leitura para terminar? Estamos ancorados aqui no versículo 25. Aí ele diz uma coisa: pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que adianta? Quando nós ouvimos essa palavra, eu já a ouvi muito, nós pensamos logo em questão de ganho, né? Dinheiro, né? O money, o l'argent, que é o dinheiro em francês, né? É assim, e tal. Então, que adiantaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Sabe que tem renúncia nisso aí? Ou eu posso ganhar muito, mas eu não vou renunciar. Se renunciar, não vou ganhar tanto. Sabe por quê? Porque a renúncia levará o homem a ganhar a alma. Mas a falta da renúncia levará o homem a perder a alma. Que adiantará o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Agora sim, o que dará o homem em recompensa da sua alma? Nós nunca pensamos, bom, Deus não precisa de recompensa, eu não posso recompensar a Deus, não. Não é assim, irmãos? E qual é a recompensa, então, que você tem que dar? Está escrito ali. Pelo que eu estou vendo, está difícil, né? Meu irmão, a minha renúncia é a recompensa da minha alma. Se renúncia, eu não chego lá. É renunciar. Como eu disse agora há pouco, até parece, mas não é bem assim, os meus direitos. Não, eu tenho o direito de viver bem, eu tenho... Não, escuta, ninguém está querendo que você viva mal, de jeito nenhum, mas entenda, o que dará o homem resgate da sua alma? Senhor, olha, dinheiro não adianta porque é teu, como diz lá no Salmo 51, tudo é meu. Se eu tivesse fome, eu não ia dizer para você que não precisa, que tudo é meu, Senhor, mas o que é que eu posso dar pelo resgate da minha alma? Senhor, só tem uma coisa, é a minha renúncia a tudo dessa vida para seguir a Ti. Lá no 1 João, a Bíblia diz lá que sobre o mundo, se o mundo passa, mas como é que diz o versículo lá, irmãos? Lá em 1 João? 1 João lá, se olha, o mundo passa, a sua concupiscência. Tinha que dizer lá como é que começa isso, irmão. Mas aquele que faz a vontade, como é? O mundo passa, como é, irmãos? Como é que começa? Porque o mundo passa, né, irmão? Pensou com concupiscência, tudo vai passar. Agora, sabe uma coisa interessante? Segundo João falou ali, no capítulo, ali na primeira carta de João, no capítulo 5, que eu acho que é lá que ele diz isso. O mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade, o que nós temos aqui entre o mundo passa, a concupiscência e o que faz a vontade de Deus? O que é que nós temos aí no meio? A renúncia, meu irmão. A renúncia. Bom, o mundo vai passar, a concupiscência vai passar, então eu vou renunciar a tudo isso aí. Vou renunciar ao mundo, vou renunciar à concupiscência do mundo, eu vou renunciar a tudo isso aí. É interessante que o João ele abordou os 3 pecados que a Eva cometeu. Aqui, ele, lá na carta dele, ele vai mostrar. Mas, como a hora está avançando, e eu ainda tenho que ler mais um trecho da Bíblia, então, no verso Mateus 18, Mateus 16, 24 e 28. Porque o Filho do Homem virá na sua glória, ou na glória de seu Pai, com os seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. O que eu tenho aqui, irmãos? Renúncia. Renúncia. Porque de que modo se vê renúncia aqui, irmãos?
Bom, sabe não, quando eu estou cansado, não vou sair, vou evangelizar, não vou falar, não, tal. Escute, é segundo as nossas obras. Mas eu renuncio a tudo isso aí para fazer aquilo que Deus determina. Eu renuncio tudo, o meu bem-estar, a sombra, tudo quanto eu renuncio para ir lá. Então eu vou receber, por causa dessa renúncia, eu vou receber exatamente o resultado do meu trabalho, do trabalho que eu fiz para o Senhor, mas só fiz porque renunciei. Não é, irmão, para a glória de ninguém não, mas veja bem, saí daqui do bairro de São Francisco, no mês de agosto, um sol de 79 graus, maior do que a fornalha de Nabucodonosor, a pé, daqui lá para a segunda alvorada, para ir orar com pessoa lá na segunda alvorada. E ainda tem um detalhe, voltar a pé. Bom, na ida até que era bom, mas na volta, 1 hora da tarde, o sol estava quase derretendo a cuca do camarada. Mas eu tinha que ir, meu irmão. Olha, o Senhor vai vir, como Ele está dizendo, e então dará a cada um segundo as suas obras. Essas obras, meus irmãos, elas são determinadas, elas são regidas, elas são contadas, computadas na linguagem moderna, virtual, tudo isso aí, elas são contadas por uma coisa só, pela renúncia que se fez para praticá-las. Em verdade, vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Essa palavra não vem tocar porque um milheiro de gente nunca entendeu isso aqui. Não é você não, mas um milheiro de gente. Então, meus irmãos, olha, ele vai voltar para dar segundo as obras. Segundo aquilo que eu fiz. E tudo quanto eu fiz terá que ser motivado pela minha renúncia, porque a renúncia vai me levar a fazer. Não é outra coisa não. Eu sempre digo, vou dizer só mais uma vez hoje, se fosse mesmo para ganhar dinheiro, pastor, eu vou lhe dar um salário mínimo por mês. Agora o senhor tem que 3 horas da madrugada todo dia orar por mim. 3 da madrugada, só aceita esse horário. Não fica com salário mínimo para ti, que eu não quero não. Mas não quero mesmo não. Irmãos. Pois é, mas se faz isso renunciando qualquer bem-estar, o melhor sono da madrugada, renunciando para ir lá falar com Deus, a bem de alguém, eu não sei, não tem nada a ver com aquele camarada, não sei nem quem é. Renúncia. Se não renunciar, não faz, irmãos. Agora, o pagamento vai ser segundo, né, irmão? Vamos ler a última palavra dessa noite, para terminar, vou já passar para o pastor Luciano terminar. Vamos lá no Evangelho segundo o São Lucas. Segundo Lucas, no capítulo 14. E com essa palavra eu concluo rapidinho hoje à noite essa pequena palavra sobre a renúncia, porque tem muito que ser dito aqui. Então veja bem, São Lucas 14, começa no verso 25, e a Bíblia diz aqui assim, ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhes, se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, mulher, e filhos, irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida. Está vendo, irmão? Bom, eu não vou lá, não dá para me ir lá atender o meu pai, minha mãe, minhas irmãs, tal, não dá, mas e tal, tá tudo, não dá para ir, mas até aí está tudo bom, mas o problema é que tem a minha vida incluída aí, até a própria vida. Se não renunciar até a própria vida, se não renunciar, ele disse que não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque ser discípulo de Jesus já fica implícito aqui. Eu até diria a obrigatoriedade de renunciar, de andar em renúncia.
Vamos ler o resto do versículo para a gente parar mesmo uma vez aqui. O verso adiante ao 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, o que vai acontecer com ele? Não pode ser meu discípulo. Ou seja, está entendendo que eu tenho que renunciar ao bem-estar para carregar a cruz. Se não renunciar a esse bem-estar e carregar a cruz, eu não posso ser discípulo do Senhor. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não há podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a andar com Jesus, mas agora abandonou. Opa! Não, esse homem começou a edificar e não pôde acabar. É a mesma coisa. Esse homem, essa mulher começou bem com Jesus, agora, ó, pá, já descartou. Um momentinho. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. O que é que tem aqui, irmãos? Renúncia de novo? Renúncia? Olha, eu vou renunciar a essa guerra, não dá para mim. Com o que eu tenho, não dá. Então vou logo renunciar. Dá licença, bandeira branca aqui. Renúncia, meus irmãos. Renúncia. Não sabe que na última guerra mundial, essa foi a coisa mais difícil que aconteceu. Os japoneses tiveram que se render e tal, mas foi muito difícil ir lá e fazer o termo de rendição. E só fizeram porque estavam apavorados. Quando soltaram aquelas duas bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, eles ficaram apavorados. Se eles soltaram mais duas, acaba tudo. E tal, aí, olha, vamos entregar as armas, eles renunciaram. Que o que é bom saber é que só tinha aquelas duas bombas, não tinha mais. Mas eles não sabiam. Renunciar. Então, puxa vida. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia, qual é a palavra a seguir, irmão? Tudo. Assim, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, o que vai acontecer com ele? Não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que é o sal degenerar aqui, irmão? Não dá mais tempo para nada, mas essa degeneração do sal aqui, meus irmãos, é sem nenhuma dúvida, é a falta da renúncia. Não renuncia a nada, esse sal não tem nenhum valor. Glória a Deus, né, irmãos?